Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ilumine na compreensão da sua palavra e que possa falar profundamente aos nossos corações. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Será uma meditação rápida, mas certamente essa palavra falará profundamente aos nossos corações. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague sua dívida, e vocês e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, Deus, e nós certamente não somos capazes, Senhor, de entender a tua palavra na profundidade que o Senhor deseja, Pai. Capacita-nos, Senhor, a entender. Fala profundamente aos nossos corações, Senhor. Retira, Senhor, de nós todo impedimento, tudo aquilo que pode impedir, Senhor, a compreensão dos teus ensinamentos, Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos aqui diante de uma mulher aflita, de uma mulher com filhos, mas agora sem marido, uma mulher que está sendo cobrada de uma dívida, não tem como pagar essa dívida, e ela toma uma decisão muito acertada. Ela busca o homem de Deus. É preciso entender também que no Antigo Testamento, o homem de Deus era um homem escolhido por Deus, separado por Deus, mas usado por Deus. Nada do que esse homem fazia por sua capacidade, fazia milagres porque ele era homem dotado de poder. Não, era o próprio Deus quem operava através desses homens, ou desse homem chamado Eliseu, no caso dessa mulher. E ela, em vez de discutir a questão com o credor, em vez dela tentar resolver da forma dela, ela tentar encontrar uma solução segundo a sua capacidade, segundo a sua competência, segundo as suas posses, ela decide procurar o homem de Deus. A primeira coisa e mais acertada que nós devemos fazer diante de um problema, diante de uma situação, é buscarmos o Senhor. Ele tem a solução. Nós não temos a solução. Mas Ele tem todas as soluções. E tudo o que Ele quer é que nós o busquemos, porque na medida em que nós buscamos o Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Eu creio, Senhor, que Tu podes solucionar esse problema. Para mim é impossível, eu não tenho como, mas eu sei que tudo é possível ao Senhor. E quando ela busca o homem de Deus, ela está depositando a sua esperança, a sua expectativa no Senhor, representado por Eliseu. Ela vai até o Eliseu e ela então explica, ela diz: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos.
Também é preciso entender que esse credor não estava fazendo nada de errado. A própria lei mosaica permitia esse tipo de situação, permitia que um credor escravizasse uma família para que fosse paga a dívida. E nós encontramos isso lá em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 18, ou ainda no livro de Êxodo, do capítulo 21, versículo 2 ao 4. Então ele não estava fazendo nada de errado, ele estava fazendo aquilo que a lei lhe permitia. Mas essa mulher, diante dessa situação, diante desse credor, cobrando a ela uma dívida da qual ela não tinha a menor possibilidade de pagar, ela era totalmente incapaz de pagar essa dívida, e nós vamos entender que não era só a dívida, essa mulher não tinha nem o que comer, ela não tinha nada dentro de casa. Ou seja, a vida dessa mulher estava realmente difícil, numa situação bastante complicada. Ela, em vez de buscar o credor, em vez de ela tentar uma solução por conta própria, ela resolve buscar o homem de Deus. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E Eliseu, então, diante do problema, ele deixa claro que ele não pode ajudá-la por si só. Ele precisa entender o que ela tem em casa, mas ele já deixa, olha, como eu posso te ajudar? Humanamente, Eliseu não podia ajudá-la, mas Eliseu sabia que Deus podia ajudá-la. Então ele continua, além da pergunta que ele faz, ele vai além, ele diz, olha, o que você tem em casa? Ou seja, qual é o tamanho do seu problema? É somente essa dívida? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E é muito interessante pensar que Deus, ele pega o que é nada para nós e transforma e faz com que isso se torne útil para atender a nossa necessidade. Ela tinha uma vasilha de azeite, mas isso não era suficiente para pagar a dívida, nem muito menos para sustentar aquela família. Ela precisava muito mais do que isso para poder sobreviver, para poder sustentar os filhos, para poder saldar a dívida dela. Era uma situação bastante complicada que aquela mulher estava vivendo, uma situação bastante difícil, bastante de sofrimento, porque era uma mulher viúva, sem marido, com filhos e uma dívida. E a única coisa que ela tinha dentro de casa era uma vasilha de azeite. Mas Eliseu vai dar orientações a essa mulher, e aí sim nós vamos entender se essa mulher tinha fé ou não, porque muitos, diante das orientações, eles não fazem nada, apenas escutam, mas não ouvem. Ou seja, escutam as orientações que vêm do homem de Deus, mas não seguem. Não entendem que muitas vezes a orientação não vem do homem, mas vem do próprio Deus. E aí eles não cumprem aquilo que foi orientado a fazer. Eles não seguem a orientação, não obedecem à orientação e continuam vivendo a situação de desespero, a situação de dificuldade. Essa mulher vai receber uma orientação de Eliseu e o comportamento dela é um comportamento de fé. É um comportamento de quem crê. Ela poderia não crer, ela poderia não fazer nada, mas ela tinha essa escolha de não fazer, de não acreditar. Mas ela vai escolher acreditar. Veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Quando Eliseu diz isso, peça vasilha a todos os vizinhos e peça muitas. Ele está dizendo, olha, você veio me pedir algo que talvez na sua cabeça fosse algo pouco para o muito que Deus tem para te dar. As bênçãos do Senhor, quando são derramadas, elas são derramadas de forma abundante. Deus, ele sempre dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós pensamos em pedir algo a Deus e Deus está preparando algo muito melhor para nós. A expectativa dessa mulher talvez fosse alguma coisa que solucionasse a questão da dívida, mas ela continuaria apenas com uma vasilha de azeite. Eliseu
ou Deus, através de Eliseu, não estava preocupado apenas em solucionar a dívida, mas em suprir a necessidade dessa família. Eliseu então diz a essa mulher: vai lá nos vizinhos e pega todas as vasilhas de azeite que você puder. E eu quero dizer aqui, amados, muitas vezes todas, para algumas pessoas, significam apenas 3, 4, já acham suficiente, já acham que está bom. Para outros, vou pegar o máximo que eu conseguir, 20, 30, 40. Eu quero dizer a você que o tamanho da bênção muitas vezes é determinado pelo tamanho da sua fé. Se você entende que Deus está mandando você pegar muitas, e muitas realmente significam 40, 50 vasilhas de azeite, e que Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa de derramar azeite sem cessar até que as vasilhas estejam cheias, então isso determina a quantidade de vasilhas que você vai ter em casa, determina a quantidade de bênçãos que você vai receber. Para alguns, como eu já disse, a quantidade de vasilhas, as muitas vasilhas significam 2, 3. Para outros, significam que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos sem medidas. Esta mulher, ela vai então e pega a quantidade de vasilhas, muitas vasilhas, assim como havia sido orientada. E depois Eliseu diz no versículo 4, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. O pedido dessa mulher não era um pedido para uma comunidade, era um pedido individual, era algo íntimo, pessoal, e Deus vai tratar também como íntimo e pessoal. Ela estava pedindo para aquela família, ela estava pedindo algo para suprir a necessidade da casa dela, e por isso a orientação de Eliseu: entre na sua casa, feche a porta, ou seja, aquilo que você pediu ao Senhor e é exclusivo para você, para sua casa, para sua família, ninguém mais precisa saber, mas Deus vai atender a sua necessidade, Deus ouviu o seu clamor e vai derramar as bênçãos que você precisa. Então entre em casa, feche a porta, pegue os seus filhos e comece a encher as vasilhas, uma a uma. Vá separando as que você for enchendo. O azeite não vai cessar enquanto tiver vasilha. As bênçãos não vão cessar enquanto o Senhor quiser derramar as bênçãos. E enquanto você entender que pela fé o Senhor vai continuar abençoando. Então, amados, muitas vezes o tamanho da nossa fé determina o tamanho da bênção. Se cremos que podemos receber algo do Senhor simples, amém, o Senhor nos dará algo simples. Mas se cremos que o que é mais difícil para o homem, Deus pode fornecer, pode dar, pode abençoar, aquele emprego que você acha que é impossível você conseguir, mas se pela fé você crê, então eu creio que Deus pode abrir a porta de emprego para você. Aquele concurso público que você tem estudado, mas que você acha que não é possível, se você pela fé crê, então eu creio que Deus pode abrir a porta daquele concurso público para você. Aquele projeto, aquele plano de abrir uma empresa e ser bem sucedido na empresa, e não tem problema nenhum nisso, em almejar ser bem sucedido num negócio, muito pelo contrário, é sadio, é saudável que você pense assim. Mas você acha que é um negócio tão grande que para você não é possível, então você está limitando a bênção, porque para Deus nada é impossível. Não existe uma bênção tão grande que o Senhor não possa derramar. O que limita o tamanho da bênção é o tamanho da sua fé. Esta mulher, ela começa a encher as vasilhas de azeite. Ela vai para casa e ela começa a encher as vasilhas de azeite. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas o filho vai responder para ela, dizendo: já acabaram as vasilhas. E então o azeite
parou de correr. Eu me lembro, e lembro você, que Eliseu disse a ela: peça muitas, pegue muitas vasilhas. Eu não sei quantas vasilhas ela pegou, mas eu sei, se ela tivesse pego o dobro, o triplo, o quádruplo da quantidade de vasilhas que ela pegou, todas elas seriam cheias. Porque as bênçãos de Deus só iam cessar quando a última vasilha estivesse cheia. Veja, versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu volto a dizer, talvez a expectativa dessa mulher fosse sanar a sua dívida, ter um credor à sua porta, querendo escravizar seus filhos, querendo escravizar a ela. É terrível. Talvez tudo o que ela tivesse pensado da seguinte forma: se tão somente eu me livrar desse credor, então tá bom, eu estou satisfeita. Só em não ver meus filhos sendo escravizados, viver uma vida de escravidão para pagar uma dívida, isso para mim já é suficiente. Mas Deus tinha um plano muito maior para a vida dela. Não só ela pagar a dívida, como ela poder viver das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre a vida dela. Deus tem muito mais para nós, tem muito mais preparado para nós do que pedimos ou pensamos. Que você possa entender que o nosso Deus está sim pronto a abençoar, mas essa mulher obedeceu ao homem de Deus. Ela seguiu as instruções corretamente. Ela entrou em sua casa, ela trancou a porta, ela colocou seus filhos junto com ela. Ela pegou as botijas de azeite e começou a encher uma a uma. Ela fez exatamente o que o homem de Deus havia dito para ela fazer. Eu quero dizer a você, nesse momento, que a estratégia de vitória vem do Senhor. A estratégia de vitória não vem de você, não vem da sua capacidade humana de negociar as situações. Ela não vai até o credor e tenta negociar com o credor. Ela não procura a vizinha do lado para poder se lamuriar. Ela não se revolta contra Deus achando que Deus não existe. Muito pelo contrário, ela olha para o Senhor através daquele homem de Deus, entendendo que Deus poderia ser o socorro dela através daquele homem, que poderia abençoar a vida dela, que poderia fazer com que essa situação de tristeza para ela se transformasse numa situação de alegria. Ela chega até esse homem desesperada, aflita, mas agora a aflição dela se transformou em alegria. E se transformou em alegria porque ela buscou o Senhor, porque ela buscou a Deus através de Eliseu. Amados, vivemos situações de dificuldades, de lutas, problemas de saúde, problemas de desemprego. Temos visto no nosso país uma perspectiva de muitos desempregados. Mas que a gente entenda que a solução para isso está no Senhor. Não há uma porta que não possa ser aberta pelo Senhor. Não há uma situação que possa fazer com que você não receba do Senhor aquilo que Ele deseja lhe entregar. Você precisa buscar o Senhor para saber que Ele pode sim mudar essa situação que você tem vivido. Volto a dizer, essa mulher ia ser escravizada junto com seus filhos. E agora ela tem a sua vida restaurada. Agora ela vai pagar o credor. E além de pagar o credor, ela vai poder viver com o azeite que sobrou. Ou seja, foi suficiente não só para resolver um problema, mas para resolver a vida dela, para que ela pudesse viver e ter paz. Então, que você possa compreender isso. Jesus, ele pode suprir as suas necessidades. Ele pode derramar bênçãos sobre a sua vida. E Ele pode mudar a situação em que você tem vivido. Busque o Senhor e certamente você o encontrará e Ele se alegrará
de abençoar a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe os nossos governantes e que possamos juntos, pela fé, entregar a nossa vida no altar do Senhor, crendo que é Ele quem vive e reina para sempre. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.